E um jornal da Inglaterra muito bem conceituado fez um estudo de 60 jogadores mais promissores nascidos em 2007. E tem um jogador do Internacional que apareceu nessa lista, e inclusive com uma entrevista exclusiva do Fernando, ele diz que é comparado ao Kevin De Bruyne. Nesse vídeo eu quero te trazer mais detalhes sobre essa situação e também sobre um outro estudo que foi colocado também nesta semana sobre um centro de pesquisa suíço, que colocou René e Alexandre Bernabei entre os melhores laterais esquerdos do planeta. Calma que eu quero te explicar também essa situação, mas antes, roda a vinheta. Muito boa tarde, colorados! Começando aqui com novas informações sobre o Internacional, e só antes de começar com esse vídeo, não esquece de deixar o teu gostei, te inscrever no canal e ativar também aqui o sininho de notificações, que é muito importante. Além disso, eu quero falar para vocês também que no primeiro link aqui na descrição tem o Ativo Ultra, que é o melhor estimulante para você que quer ter uma melhora na performance entre quatro paredes. Uma cápsula dura mais de 4 dias, é para homens de todas as idades, não perde tempo, clica no primeiro link na descrição e compre agora mesmo o Ativo Ultra com uma entrega totalmente sigilosa, tá bom? Mas vamos começando então aqui com novas informações sobre o Internacional. Antes disso, eu quero te falar sobre o treino que aconteceu nessa terça-feira no CT Parque Gigante, atividade que aconteceu às 10 horas da manhã, novamente fechada por Roger Machado. Todo mundo sabe o time, todo mundo sabe a tendência de escalação. A única dúvida é na meia direita se joga Bruno Tabata ou Gabriel Carvalho, mas é uma dúvida que a gente só vai saber na hora do jogo. Até porque, por mais que a gente daqui a pouco receba alguns bastidores, por ser esse Grenal, por ser, né, um time e uma partida onde o Inter vai enfrentar um adversário muito importante, a gente vai acabar guardando informações para saber sobre essa escalação, até porque a gente não quer acabar favorecendo o outro lado. Mas o Inter vai ter amanhã um treino aberto. Vai ser um treino que vai durar ali 15 minutos, 20 minutos no máximo, vai mostrar só aquecimento mesmo, só realmente pra gente ter imagens. E após esse treino aí, que é o mais importante, a gente vai ter a entrevista do técnico Roger Machado. E dentro dessa entrevista, obviamente, a gente não vai perguntar sobre o Tabata, não vai perguntar sobre o Gabriel Carvalho, ou pelo menos eu espero que não perguntem, porque ele não vai responder, mas a gente vai perguntar para ele sobre alguns temas. Entre esses temas, uma situação que ainda não foi definida pelo Internacional, que é o caso do Ricardo Matias, onde o Inter disse na última sexta-feira que ia entrar com alguns movimentos jurídicos para conseguir um efeito suspensivo para que ele pudesse estar à disposição para o Grenal. A gente está na terça-feira e não teve mais informações sobre esse caso, e não sabe se o Ricardo Matias vai poder ou não estar à disposição. E amanhã na entrevista coletiva eu espero que a gente consiga, né, tirar esta dúvida, que o técnico Roger Machado consiga dizer pra gente se ele realmente está descartado pro Grenal ou se aí não interfaz algum malabarismo, né, jurídico para conseguir que o Ricardo Matias esteja à disposição. Para quem não sabe, o Ricardo Matias foi colocado no STJD numa briga que aconteceu ainda no Campeonato Brasileiro Sub-20, mas que serve para qualquer torneio CBF, e dentro dessa suspensão que ele tomou do STJD são 4 jogos. E ele vai ter que cumprir agora neste Clássico Grenal, já tinha cumprido alguns dentro do Campeonato Brasileiro Sub-20, e agora por isso ele estaria de fora do Grenal. Mas o Inter e o próprio Bisol tinha explicado isso, que daqui a pouco ia conseguir dar um valor a mais, cestas básicas, enfim, fazer algum tipo de artifício jurídico ou até mesmo efeito suspensivo para que ele pudesse estar à disposição. Mas até agora a gente não recebeu nenhuma atualização neste sentido. Outra situação que eu quero trazer agora é sobre duas informações que a gente não teve aqui de dentro do Brasil, mas foram informações que veio lá da Europa. E a primeira foi um estudo inglês do The Guardian, que é um jornal muito conhecido, um jornal muito bem conceituado lá na Inglaterra, e um jornal que todo ano posta uma matéria que é a Next Generation, que eles fazem por meio de vários repórteres, repórteres que ele tem em diversos países, né, vários integrantes, tem repórter aqui no Brasil, na Argentina, no Chile, enfim, em vários lugares deste planeta Terra, e aí eles fazem uma lista de 60 jogadores nascidos em 2007, que são as principais promessas da temporada 2024, sempre jogadores com 17 anos. E nesta temporada a gente teve uma novidade, que é a presença de Gabriel Carvalho. Sim, Gabriel Carvalho está nesse estudo do The Guardian, que é um estudo muito bem conceituado, que todo ano todos os clubes esperam para dar uma olhada. A última vez que o Inter tinha aparecido neste estudo foi com Vinícius Tobias, há mais ou menos 2 anos e meio atrás,
quando ele ainda estava no Internacional e estava indo para o Shakhtar Donetsk. Foi o último jogador do Inter que esteve presente lá. Antes disso, a gente teve também a presença do João Peglo, né? Também foi um jogador que naquela época era um destaque, era camisa 10 da Seleção Brasileira Sub-17. Enfim, tinha uma projeção muito grande e acabou não confirmando. Mas o Gabriel Carvalho foi colocado dentro desta matéria, e aí eu quero trazer inclusive as aspas que o The Guardian fala, que é exatamente essa que tá aparecendo na tela, porque o jornalista Thiago Rabelo, que é um jornalista brasileiro que representa o The Guardian aqui no Brasil, foi atrás de algumas informações sobre o Gabriel Carvalho, e aí ele traz aqui uma aspas que é muito importante se vocês forem perceber, que é uma aspas onde ele fala exatamente sobre a conversa que ele teve com o Fernando e o que o Fernando disse sobre o futebol do Gabriel Carvalho. Dentro dessas aspas que tu vai estar lendo aí na tela, tem uma situação que a gente pode destacar dentro de tudo aqui que o Fernando falou. Abre aspas. Ele me lembra muito Kevin De Bruyne em termos da sua capacidade de entender o jogo, de usar os dois pés com a maneira de como ele faz os gols. Quando cheguei aqui no Internacional, o até então técnico Eduardo Cudê me disse que o Gabriel era puro talento. Ele estava certo. Palavras do Fernando para o jornalista Thiago Rabelo sobre Gabriel Carvalho. Então ele falando exatamente que, segundo o Fernando, tá? E a gente vai trazer aqui o estudo e posição e opinião do Fernando, que o jeito que e a maneira como o Gabriel Carvalho joga com os dois pés lembra muito o De Bruyne. Não que o estilo de jogo do De Bruyne é parecido com o Gabriel Carvalho, mas o estilo que o Gabriel Carvalho utiliza os dois pés, na maneira até mesmo de fazer os gols, lembra o de Kevin De Bruyne. E ele também trazendo esse bastidor com o Eduardo Cudê, dizendo que o Gabriel era puro talento. Essa é uma outra situação. Vai deixar muito bem destacado, aí tu vai ver que aqui vai ter uma série de jogadores, até mesmo de futebol sul-americano, como o Mastatuono, que é um jogador argentino, ou o Subiabre, que também é um jogador argentino, ambos do River Plate e ambos cria também do Gustavo Grossi. E dentro do futebol brasileiro, a gente só tem 3 jogadores nessa lista, que é o Gabriel Carvalho, o Estevão, que é um jogador absurdo, um dos melhores jogadores prospectos dessa temporada, e o Riquelme Felipe, que é um jogador do Fluminense. São os únicos 3 brasileiros que estão nessa lista de 60 jogadores, só para vocês terem uma ideia, tá bom? Mas o que eu quero trazer também para ti é que não foi o único estudo que saiu nesta semana. Teve um outro estudo do CS Football, que é um observatório suíço que também destaca jogadores nas suas mais diversas posições e destaques. E eles fizeram um estudo dos melhores laterais esquerdos ou dos melhores jogadores que atuam pelo lado esquerdo, tirando as 5 principais ligas, ou seja, tirando a liga inglesa, alemã, espanhola, francesa e italiana. E dentro desse estudo do CS Football, a gente teve a presença, sabe de quem? De 2 jogadores do Internacional. São 2 jogadores do Inter, o Alexandre Bernabé e também o René. Estão dentro deste observatório do CS Football, onde eles fizeram um top 10, né, de jogadores, e aí eu vou colocar para vocês, só para vocês terem uma ideia, dos 10 jogadores, onde tem Carlos Rotondi, que é um lateral esquerdo barra ponta do Cruz Azul do México. Aí tem o René na segunda colocação, o Arthur Massuaco, o Kaique Bruno, que é do Cruzeiro, o Cuiabano, que era do Grêmio, inclusive, Jesus Galhardo, Alexandro Bernabé na 7ª colocação, Luco Lerano, Maximilian Afsten, do time do Columbus Crew da MLS, e também o Galeno do Porto, que inclusive é um jogador da seleção brasileira. Mas dentro desse estudo aqui do CS Football, né, do observatório suíço, a gente destaca que tem 2 jogadores do Internacional, e isso também não acontecia há muito tempo. A última vez que a gente viu a presença do CS Football com algum jogador do Internacional foi quando o Inter teve o Robert Renan, quando o CS Football destacou os melhores zagueiros sub-23 e fora das 5 grandes ligas, e aí eles destacaram o Robert Renan. E agora eles voltam a colocar 2 jogadores do Internacional e colocando o René na 2ª colocação e o Alexandre Bernabé na 7ª colocação, né, 2 laterais esquerdos do Internacional, o que fala muito sobre esta posição, né, onde o Inter teoricamente está bem servido, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, volto logo mais com as informações, valeu, falou e foi!